Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos continuar aqui com o nosso processo de conhecimento, tá? A gente está no Direito Processual Civil e nesse segundo módulo a gente vai trabalhar a ideia de procedimento comum, tá? Bom, quando a gente fala sobre procedimento comum, qual é a primeira ideia que a gente tem que ter? Que esse procedimento, ele foi adequado, né? O processo é uma junção de atos que são colocados um após o outro e aquele processo, aquele procedimento, ele segue uma regularidade e passa a ser aplicado em todos os casos para todas as pessoas que busquem uma sentença. Por essa razão, existem alguns doutrinadores que chamam esse processo, né, esse procedimento de processo de sentença. E ele vai ser aplicado não só no direito processual civil, mas ele vai ser buscado também nos outros direitos processuais independentes. Por exemplo, né, o direito processual do trabalho, o direito processual penal, todos esses direitos processuais, eles vão buscar, né, o procedimento ele vai existir para buscar uma sentença, tá? E aí a ideia é que esse é o objetivo imediato, né, dessa busca desse direito, desse procedimento. Mas a gente vai ter também a ideia de que a expressão processo de conhecimento, ela vai ser aplicada em casos de processos sincréticos, que são processos que têm duas fases, tá? Quando a gente fala em duas fases, a gente fala no processo de conhecimento, ou esse processo em que a gente discute o mérito do que a gente está pedindo, né, do que a gente quer, e do processo de execução, que é quando depois do que a gente já conseguiu perante o juízo ali, de conhecimento, né, no processo de conhecimento, a gente vai simplesmente executar ou cumprir a sentença que a gente já recebeu ali naquele processo inicial, tá? Então, digamos que o processo de conhecimento, né, ele vai ter, assim, o objetivo de uma sentença de mérito declaratória da existência ou da inexistência de um direito, né? Basicamente, dentro do processo civil, a gente pede para o juiz declarar se eu tenho um direito ou se eu não tenho um direito, tá? Ou se outra pessoa não tem o direito que está me ofendendo, tá? Então, o juiz, ele vai fazer isso por meio do que a gente chama de cognição, tá? O entendimento do juiz é quem vai resolver o meu processo. É o entendimento, é o convencimento do juiz que vai me dar ou não a declaração daquele direito ou declarar a inexistência daquele direito. Tá? A cognição dentro do processo judicial, ela nada mais é do que a atividade do juiz em analisar as provas e tudo que eu apresentar para ele, tá? Então, tudo que a gente leva para o juiz, a gente chama, né, que forma a cognição ou forma o convencimento do juiz. E a cognição, ela pode ser de algumas formas diferentes. Elas podem ser prévias, né? A cognição, ela pode ser prévia, quando dentro da prévia, né, a ideia é que o juiz, antes de resolver o mérito da minha questão, resolve previamente por algum motivo, eu vou falar já, que esse motivo pode ser preliminar ou prejudicial, ou então as questões também podem ser de mérito, né? Já falando logo dessas questões preliminares, dessas questões, né, prévias, elas podem ser preliminares ou prejudiciais, como eu acabei de falar, e aí preliminares eu vou relacionar diretamente com a ideia de que o mérito, assim, se o meu mérito pode ou não ser avaliado, tá? Se eu posso ou não pedir para o juiz para avaliar o mérito da minha causa. Digamos que assim, eu entro com um processo para discutir uma cláusula contratual, mas o meu contrato, ele já não é mais válido.
Ainda que, por exemplo, eu tenha esse contrato, mas eu já não recebo mais, eu não tenho mais a prestação de serviço de uma empresa, por exemplo, de telefonia. Eu entro com uma ação contra uma empresa de telefonia cujo meu contrato já acabou. No início do meu processo, no início da cognição do juiz, no início da análise do juiz, ele vai olhar e falar assim, não, peraí. Preliminarmente, eu já consigo dizer que eu não posso avaliar essa causa, porque seu contrato não é mais válido, né? Então, assim, são causas que interferem na análise do juiz inicial. Ele já, de início, vai falar, opa, não posso analisar o mérito desse processo, porque, né, preliminarmente ali já no começo, eu não posso, eu não tenho condições de avaliar o mérito desse processo, tá? Ou ainda, tem as questões prejudiciais, né? Eu tenho ainda questões prejudiciais, que são questões que tornam a minha questão principal resolvida, digamos assim. Digamos que eu estou cobrando uma pessoa que está me devendo algum valor. E ao cobrar esta pessoa, na verdade, o juiz, né, descobre que essa pessoa é falecida. Essa questão torna o meu processo prejudicado, é uma questão prejudicial. O juiz nem sequer consegue resolver o mérito do meu processo, porque essa minha dívida, né, eu não tenho mais quem cobrar. Ah, professora, mas você pode cobrar o espólio. Ok, mas para isso eu preciso de um outro processo, né, de sucessão para dar andamento. Agora, para a pessoa que me deve, o meu processo direto entre eu e essa pessoa que me deve está prejudicado, então eu não posso mais pedir para o juiz analisá-lo, tá? Então, as questões preliminares, a gente costuma dizer que, né, sempre nas causas a gente coloca um preliminarmente, né? E aí a gente analisa, a gente já apresenta preliminarmente, tanto o autor pode fazer isso, quanto o réu, principalmente quando vai responder, tá, na sua contestação, ele já apresenta questões preliminares que vão ali alterar a cognição do juiz de algum modo, tá? Então, a questão preliminar é isso, ela vai impedir de algum modo que o juiz atinja o mérito do processo, tá? Isso aí a gente costumava ver lá no 485 e 487, né? São as causas de extinção do processo, sendo elas com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. No caso, se for preliminar, né? Se forem as causas ali prévias, as questões prévias, a gente vai resolver esse processo sem resolução de mérito. Agora, se forem as causas principais, né? Se forem as questões principais, se o juiz for analisar as questões principais, a gente tem um processo com resolução de mérito, tá? Bom, já as questões principais, que são as que eu acabei de falar agora, são aquelas que vão realmente ser o objeto da minha demanda, o direito que eu estou pleiteando de algum modo, tá? E essa cognição do juiz, né, ainda que ela seja, né, vamos lá, prévia ou principal, ela vai ser dividida em dois eixos, tá? A gente vai chamar de eixo horizontal ou eixo vertical, tá? No eixo horizontal, a gente pode ver, por exemplo, a gente pode ter uma cognição plena do juiz ou uma cognição limitada do juiz. Como assim? No plano horizontal, né, se o juiz tem acesso a todo o acontecimento e ele tem condições de ter certeza, né, ele tem uma cognição exauriente, ele tem, por exemplo, tudo o que aconteceu, passo a passo, como aconteceu, na frente dele, sem dúvida nenhuma. A gente diz que ele pode ter uma cognição plena, tá? E aí ele vai resolver a causa de acordo com essa cognição plena, abrangendo todas as questões
referentes ali ao acontecimento que a gente está buscando nesse processo, ao direito que está pleiteando nesse processo, tá? Mas a cognição exauriente, a gente sabe que ela pode demorar muito, ela pode ser rápida, digamos, que eu estou buscando, eu estou pleiteando um direito com base, por exemplo, numa prova que eu tenho, que é uma prova de uma filmagem. A filmagem do ato, por exemplo, uma pessoa abarroou o meu veículo, a pessoa bateu no meu carro. Eu tenho uma câmera na rua que pegou exatamente o momento em que o carro bateu, pegou a placa, deu para ver o rosto da pessoa. Não tenho dúvidas, nenhuma dúvida do que está acontecendo ali, do que aconteceu ali. Fora a câmera, eu tenho as testemunhas que viram presencialmente, que podem dizer, é a mesma pessoa que está aqui na filmagem, é essa pessoa que está aqui, sabe? O juiz tem acesso a todos os elementos de convicção, tudo que ele pode ter de convicção para ter certeza de que aquilo é aquilo mesmo, né? E isso a gente sabe que pode demorar bastante, né? Então, por essa razão, existem outras formas de cognição que a gente chama de cognição limitada, mas que possibilitam, com alguma restrição, que o juiz tenha acesso, né, tenha condição de julgar aquela causa dentro das probabilidades. E aí, ainda assim, dentro do plano vertical, né, nessa ideia agora, a gente trabalha a ideia de que o juiz pode ter ali uma cognição, né, exauriente, como eu falei, ele vai exaurir todas as possibilidades, ele pode ter uma cognição sumária, ou ele pode ter ainda uma cognição superficial. O que é isso? Exauriente, já expliquei, ele vai ver todos os elementos de prova e vai falar, é isso mesmo, eu não tenho dúvida, né? Não tenho como ter dúvida, não se tem como ter dúvida dessa decisão aqui, é isso que tem que ser feito. Ok. Já a cognição sumária é aquela cognição que ela é baseada em probabilidades. E aí a gente vai ver a ideia da cognição sumária, por exemplo, quando a gente pede para o juiz fazer qualquer coisa liminarmente ou cautelarmente do processo, tá? Ou então a gente pede algum tipo de tutela de urgência, a gente vai recorrer lá ao 300 do CPC para pedir para o juiz antecipadamente, né, de acordo com a probabilidade do direito, e aí eu tenho que provar essa probabilidade do direito para que ele me antecipe os efeitos da sentença e eu possa produzir os efeitos do que eu preciso ali, do que eu estou pedindo para ele. Esse tipo de cognição a gente chama de cognição sumária. Ele não tem acesso a todas as provas do processo, porque assim que eu entrei com o processo, por exemplo, eu pedi para que ele tomasse alguma decisão. Vou dar um exemplo. Sou vizinha de uma pessoa que começou a fazer uma obra, e essa obra, ela está atrapalhando o meu descanso, ela está atrapalhando, né, os meus horários de sono, porque eles não, assim, as pessoas que estão fazendo a obra não respeitam o horário, por exemplo, né? De madrugada estão fazendo muito barulho, estão ali tirando piso, furando parede, batendo. Então, assim, eu tô sendo prejudicada num direito, certo? Então, eu vou pedir para o juiz, tá aqui, ó, eu tenho fotos da obra, eu tenho filmagens do horário aqui, ó, o horário que eles estão fazendo barulho, então eu quero, por gentileza, que no início desse processo, o senhor já determine que eles não executem a obra nos horários fora de determinado período comercial, digamos assim. Tá? Isso é super possível, e aí o juiz vai, bom, de acordo com o que ele recebeu do autor, ele nem chegou a falar com o réu ainda, né, mas de acordo com o que eu recebi, tá aqui, ó, o horário, uma gravação com o horário que a pessoa gravou, dá para ouvir o barulho, dá para entender, o juiz vai entender, vai ter na sua cognição uma probabilidade de que aquilo seja verdade, né, e vai falar, ok, vou conceder o seu pedido inicial antes até de ouvir o réu, para que você tenha aí uma condição, né, de ter seu direito resguardado, seu direito ao sono resguardado, né? E ainda a gente tem uma cognição que é uma cognição superficial.
que é baseada na verossimilhança. Verossimilhança é ainda mais líquido, digamos assim, do que a probabilidade. Mas é também existente. E como exemplo, eu posso citar a determinação ali de alimentos provisórios. Quando você pede, por exemplo, entra com um pedido de pensão de alimentos, né, de pensão alimentícia, você, assim que entra com o processo, liminarmente, ou, né, no início do processo, você pede para que o juiz determine alimentos provisórios. Só que o juiz sequer tem condições de avaliar qualquer coisa em relação ao réu também. Qual é a verossimilhança que o juiz vai ter, por exemplo, nesse caso? Eu não sei se a mãe, né, por exemplo, digamos que a mãe entra em nome da criança contra o pai da criança. Eu não sei se a mãe tem condições, eu não tive nem condições de avaliar as condições financeiras da mãe para pedir alimentos ao pai. Entretanto, o juiz compreende que ambos os pais são responsáveis pelo alimento da criança, pela subsistência da criança. Então, independentemente de eu avaliar até o pedido da autora, eu vou determinar um valor que se considere razoável para que o pai, de acordo com o que a autora me apresenta, pague alimentos para o seu filho. E aí, futuramente, eu vou avaliar as condições financeiras do requerido, né, do pai, e o pai também vai me dar elementos para avaliar a condição financeira da mãe, para que na sentença eu converta esses alimentos em definitivos de uma forma justa. Aí sim, tendo exaurido todas as possibilidades, tá? Mas, a princípio, eu faço isso baseado na verossimilhança ou de algo que parece verdadeiro. E aí, parece verdadeiro por quê? Porque eu tenho, vamos lá, o que o juiz vai utilizar para me dar a verossimilhança nesse caso? Uma certidão de nascimento, que contém o nome de uma criança, que é filha dos dois que a gente está discutindo aqui, tá? Isso ali vai dar já vai dar para o juiz a verossimilhança de que, bom, sim, a mãe está pedindo alimentos porque ela está precisando, então ok, vou definir alimentos provisórios, depois a gente discute o restante, tá? Então essas são as noções ali de cognição que o juiz vai ter, tá? Essa ideia, né, de que o processo de conhecimento ele tem ações que vão se desenvolver uma após a outra, então esse é o conceito de processo, tá? São ações decorrentes uma da outra, uma ação que vai vir primeiro de outra, depois de outra, depois de outra, depois outra, depois outra. Isso se forma um caminho, né? Esse caminho, dentro da ideia de processo de conhecimento, ele pode ter diferentes rumos. O principal, o que é o mais comum, digamos assim, é o que a gente chama de procedimento comum, né? No direito, é o que a gente chama de procedimento comum, é o procedimento padrão, que em todos os casos ali que não alcancem pedidos especiais, vai ser o que todo mundo vai receber. Aí, é por isso que no processo civil a gente tem esses dois principais eixos, que é o procedimento comum e, né, a parte comum e a parte especial, que são processos que vão também seguir o procedimento comum, mas em alguma parte desses atos aqui, a gente tem alguma coisa que acontece que desvirtua os caminhos, né? Que ao invés de seguir o procedimento comum, porque, enfim, eu quero alguma outra coisa da justiça, o juiz precisa tomar uma decisão voltada para outro lado, né, e para uma outra legislação, por exemplo, que trata apenas daquele pedido ali, tá? Então, por exemplo, o procedimento comum segue os seus passos decorrentes ali um do outro, bonitinho e tudo mais. Se eu estou falando de procedimento comum, para todo mundo a gente vai seguir essa regra aqui. O que vai mudar? Se eu precisar de algo diferente, eu tenho uma legislação que vai me dizer o que desses processos aqui vai mudar.
O que eu vou tirar, o que eu vou acrescentar, o que eu preciso... Um exemplo disso é que, bom, dentro do processo comum, dentro do procedimento comum, a gente tem, por exemplo, né, paralelo a ele, o procedimento sumário, que é o processo no juizado especial, né? Dentro do juizado especial, eu vou seguir coisas parecidas com o procedimento comum, mas eu vou tirar alguns atos e eu vou tirar algumas possibilidades das partes para que esse processo, quem resolveu escolher esse tipo de procedimento, um procedimento especial, um procedimento mais rápido, possa tê-lo, de fato, mais rápido, porque o procedimento comum tem as suas fases. Eu tenho que entrar com a petição inicial, e aí eu tenho a citação, da citação eu tenho a contestação, da contestação eu tenho a produção de provas, essa produção de provas ela tem uma certa extensão. Dentro do procedimento sumário, que é esse procedimento do juizado especial, por exemplo, eu vou cortar uma série de provas, por exemplo. Eu poderia, as partes poderiam ouvir X número de testemunhas. No processo sumário, aqui no processo do juizado especial, são apenas tantas testemunhas. Então, isso vai mudar de acordo com a especialidade do processo em que a gente está tratando, tá? Então, em outras palavras, o procedimento comum é o procedimento padrão. Inclusive, padrão para outros processos também, tá? Padrão para outros casos de outros, por exemplo, direitos processuais também. E aí o que vai mudar é que cada legislação que tem a sua especialidade vai alterar ali o caminho desse procedimento comum, tá? E aí, a gente começa, a partir desse entendimento dessa aula, a entender esse passo a passo que acontece no processo, tá? Nas próximas aulas, a gente vai começar a ver o primeiro passo do processo de conhecimento, que é a petição inicial, tá? Como é que a gente começa um processo, né? Como é que a gente inicia esse processo? E aí, para isso, a gente tem que entender também que esse procedimento comum, na fase de conhecimento, que é a fase em que a gente está, ele é dividido em algumas fases, né? E a primeira delas é a fase introdutória, que é a partir do momento em que eu entro ali, que eu ajuizo a minha petição inicial, até a minha decisão de saneamento desse processo. Tudo que vai acontecer, tudo que pode acontecer nessa primeira fase, a gente chama de fase introdutória, né? E aí a gente tem a fase principal, também, né, que vai acontecer ali a partir da instrução, por exemplo, do processo, né, a gente tem a aplicação ali do contraditório da ampla defesa, né, a gente tem a possibilidade da contestação do réu e de todas as preliminares que ele pode alegar, e todos esses passos que a gente pode seguir, né, e que a gente vai estudar mais para frente, mas toda essa estrutura, ela existe para garantir que a gente tenha um julgamento justo, um julgamento sólido, né? E que essa estrutura, ela seja ali o guia para todos os processos que a gente precisar desenvolver ali junto ao Poder Judiciário, tá? Essa divisão do processo, ela permite que se tenha de fato um contraditório, porque dentro de cada fase você tem a possibilidade ali de contraditório e ampla defesa. Em todas as fases dele, em todas as fases desse processo, tem de se ouvir as partes e o juiz forma o seu convencimento a partir daquele fato, tá? Também é importante dizer que, assim, a sentença, né, de acordo com os princípios do processo civil, ela não pode ser uma decisão surpresa também. O juiz não pode nem dar mais do que eu pedi, nem menos do que eu pedi, nem fora do que eu pedi. Tudo isso seria uma decisão surpresa, digamos assim. E essa decisão, ela vai, assim, cada tipo de decisão dessa, a gente vai estudar mais para frente, tem a sua razão de onde é que ele, né, o que ele olhou que ele mudou o rumo, né? O que a cognição do juiz mudou ali, que ele mudou o rumo do que a gente está pedindo, né? Tudo no processo
tem o seu encaminhamento e tem a sua causa, né? Então, se eu pedir uma coisa no início do processo, é isso que o juiz tem que julgar lá na sentença. Excepcionalmente, se houver a mudança de algum fato, houve algum fato superveniente, ou então a edição de um direito superveniente, né, que é, por exemplo, aconteceu algum fato superveniente, algo aconteceu que eu descobri depois que o processo já estava encaminhado, ou então um direito superveniente, uma nova legislação que beneficia que beneficia ali quem entrou com a petição inicial. Se isso acontecer futuramente, são esses casos de exceção que eu vou poder mexer com aquele pedido ali que eu fiz lá no começo da minha inicial. Mas exceto isso, exceto o fato superveniente, o direito superveniente, o que eu pedi no início do meu processo é o que o juiz tem que julgar no final ali, na prolação da sentença dele, tá? Bom, nessa ideia de procedimento comum, né, a gente fica por aqui. Como eu falei, nas próximas aulas a gente vai começar a ver o passo a passo de cada procedimento desses aqui, né? E o primeiro que a gente vai estudar na próxima já é a petição inicial, até o ajuizamento ali dessa petição inicial, o que se tem que, né, como que se age, o que cada processo tem e qual é o procedimento comum que a gente vai seguir para todos os processos, tá bom? Até mais, até a próxima, foi um prazer estar com você. Tchau, tchau!